Ontem, dia 8 de janeiro, a gente viu cenas lamentáveis acontecerem em Brasília, né, numa manifestação. Vamos colocar manifestação entre aspas, né, Gleison? Uma manifestação. Militantes políticos invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o STF e também o Congresso Nacional. E ontem mesmo, em resposta à loucura que estava rolando em Brasília, o Lula decretou intervenção federal. E aí o grande ponto é, isso afeta o mercado financeiro? E se sim, o quanto afeta? O que esperar para as próximas semanas, para os próximos meses? O que fazer nesse cenário? Eu vou tentar te ajudar aqui nesse vídeo, em que eu vou relatar o que está acontecendo e também qual está sendo a interpretação do mercado financeiro, o que muda, se é que muda alguma coisa para o longo prazo, para você conseguir tomar as melhores decisões de investimentos para a sua vida. Se você acompanha um clube, é clubista, já deixa o like e, independentemente de ser clubista ou não, comenta o que você está achando do que está rolando nesses dias. Então, o que está rolando, tá? Ontem, basicamente, milhares de militantes políticos saíram lá dos acampamentos bolsonaristas e foram até as praças dos três poderes e numa famosa ação à la MST, aliás, eu comentei isso no Twitter e uma galera falou, não, o MST jamais faria algo parecido com isso. Ó, tá aí na tela, né? Já tentaram fazer. Eles invadiram e quebraram um monte de coisa lá no Congresso Nacional, no STF, no Palácio do Planalto. E aí, vamos lá, né? Na minha interpretação, na minha visão das coisas, eu acredito que o objetivo principal de quem estava no meio dessa ação criminosa era tentar enfraquecer o governo atual. Só que pela forma violenta com que eles fizeram as coisas, né, deixando de ser uma manifestação e passando a ser considerado um ato terrorista, o que aconteceu aparentemente acabou sendo o contrário. Esses atos eles foram condenados aí por uma série de líderes internacionais e foi condenado também, inclusive, pelo ex-presidente Bolsonaro, que repudiou os tais atos de vandalismo. E como resposta a esses movimentos, o que a gente viu? Primeiro, o afastamento do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, por 90 dias. Depois, a ordenação de desocupação e dissolução total dos acampamentos em frente a todos os quartéis generais e unidades militares. E terceiro, né, a gente viu o Lula decretar intervenção federal no Distrito Federal. Enfim, acabou que pareceu, e aqui colocando a minha opinião, que o tiro dos manifestantes acabou sendo pela culatra. Eles acabaram dando mais poder para aqueles que eles estavam criticando. Aliás, como bem escreveu o André Wolff no Twitter, os movimentos acabaram legitimando a radicalização em nome da segurança e da democracia. E aí ontem, né, muitas pessoas falavam que nossa, e agora a bolsa vai despencar de vez, o mercado vai receber isso muito mal. Pois bem, né, muitas pessoas acabaram sendo surpreendidas com o fato de que nesse momento, quando eu gravo esse vídeo, a bolsa opera em alta. Ela abriu ali, caindo mais ou menos 0,67% e nesse momento ela opera numa alta de 0,7%. É claro, falta algumas horas para o pregão acabar e tudo pode acontecer, né? Pode subir mais, pode voltar para o 0 a 0, pode cair. E o dólar também subindo ali na faixa de 0,78%. E nesse momento eu sei que é comum muitos investidores pensarem, porra, vou aproveitar que a bolsa nem caiu e eu vou tirar todo o meu dinheiro, eu vou tudo para renda fixa, né? Porque esse país aqui não vai para frente, ficou feio aí a imagem do Brasil em frente aos gringos. Ou ainda tem muita gente pensando, né? Isso eu leio nas redes sociais, coisas do tipo, poxa, o dólar tá barato, o Bitcoin tá barato, aqui nada presta. Ou você ainda pode fazer uma análise mais aprofundada e pensar o seguinte, poxa, vamos lá, o Brasil com essa baderna aqui que tá, acaba fazendo com que as discussões que realmente importam, né, como falar em limitar os gastos do governo, como fazer reformas como a tributária, administrativa, ou como ainda manter a inflação controlada sem agir aí de forma a manter os preços artificialmente baixos, vão ficar num segundo plano. Aí eu sei que nesse momento tem muita gente repensando seus investimentos em ações, nem por causa do que aconteceu ontem, mas simplesmente pelo fato de que, em paralelo a tudo que está rolando, o cara vai lá, abre o Tesouro Direto e vê que, ó, tem títulos pagando 13% ao ano, com vencimento daqui a 3 anos, com vencimento daqui a 6 anos, com vencimento daqui a 10 anos. Isso sem contar a taxa Selic, né? Ali é perto dos 14% ao ano, que faz com que CDBs que rendam 100% do CDI ou 110% do CDI
rendam bastante e com um risco muito, mas muito baixo, né? Um risco menor ainda se a gente for olhar ativos como o Tesouro Selic. Eu sei que acaba sendo uma série de fatores que pesam contra investimento na Bolsa de Valores. Investimento na Bolsa de Valores é um dos principais assuntos aqui desse canal. Antes de falar o meu ponto de vista, te pergunto, você pensa assim? Deixe seu comentário. Se você está gostando do vídeo até agora, se inscreve no canal e clica no sininho para se tornar clubista, tá? Agora vamos lá, vou botar aqui minha opinião sobre o que fazer com seus investimentos. E evidentemente eu entendo muito bem, né, a linha de raciocínio que eu descrevi até aqui, a linha de raciocínio do cara que vai migrar para renda fixa ou quer migrar o patrimônio inteiro para o exterior porque ele discorda veementemente das políticas aí que o Lula promete fazer ou disse fazer, né, na corrida eleitoral. Mas eu quero aqui, com toda a humildade do mundo, te apresentar uma linha de raciocínio um pouco diferente, na linha de eu colocar duas opiniões muito claras que eu tenho sobre o mercado, tá? A primeira opinião é de que todas as notícias públicas estão já precificadas, elas já refletem no preço dos ativos, no preço das ações, no preço da Bolsa de Valores como um todo. E o segundo ponto é que, assim como em vários pontos do nosso dia a dia, assim como a gente está acostumado a ver no cotidiano, na Bolsa de Valores também existe uma relação de custo-benefício. Como assim, Ramiro? Vamos lá, sobre o primeiro ponto, tá? Sobre o fato de que eu acredito de que todas as notícias públicas já estão no preço dos ativos. O que a gente viu foi, desde antes de abrir a Bolsa, alguns economistas apostando aí de que a Bolsa não ia sofrer nada no dia de hoje. Como acertou aí na mosca o Cristiano Oliveira, né, que falou que na abertura dos negócios, sim, o mercado podia cair um pouco, mas que não deve durar o dia inteiro. E até Oliveira foi bem astuto, ele citou, fez um paralelo, né, um contraste com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos há 2 anos e também afirmou nessa análise dele de que o Lula e o seu grupo acabam ganhando politicamente. Já o CEO da Genial Corretora falou que o que a gente está vendo aqui nesses primeiros dias de governo estava, de certa forma, no preço. E não à toa, tá? O que a gente viu com a Bolsa nesses primeiros pregões do ano, né? Ela abriu caindo 3% na segunda-feira, passado no caso, né? Caiu mais um pouco na terça e de lá para cá ela opera quase que no exato 0 a 0, ou seja, a Bolsa voltou ao patamar que ela estava lá no último dia útil de 2022. Então, de certa forma, a gente pode falar que toda a turbulência que rolou nesses 7 dias, desde que o ano de 2023 oficialmente começou, já estava precificado e a gente vê aí a Bolsa no 0 a 0 muito por conta disso, né? Evidentemente não estava precificado ataques criminosos em Brasília, mas você entendeu o ponto, né? O que me leva para a segunda explicação que eu quero trazer aqui, aquela relação de custo-benefício. E o que eu vejo hoje? Eu, Ramiro, gestor de investimentos, tá? Eu vejo a Bolsa num patamar extremamente baixo. Aliás, desde que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, lá em 2013, estou completando 10 anos agora, eu nunca vi a Bolsa barata por tanto tempo como ela tá barata nesse momento. Você pode ver que o índice de preço por lucro do Ibovespa, ele tá baixo desde o final de 2021, passou o ano de 2022 inteiro lá embaixo e tá entrando em 2023 lá embaixo também. Se você olhar esse gráfico aqui pro passado, você vai ver que o Ibovespa só teve num patamar tão baixo assim, em termos de preço por lucro, em períodos de grandes crises no passado, como ali a crise do subprime, como a primeira eleição do Lula, e também, né, não chegou a um patamar nem tão baixo, mas teve uma queda muito rápida ali na crise do coronavírus. E aí mesmo se você pensar, poxa, Ramiro, mas o que a gente está vendo aqui é muita incerteza no ar, a gente não sabe o que vai acontecer, eu tô cada vez menos confiante com esse país. Deixa eu te convidar então para te mostrar um pouco aí da nossa história, uma história que eu não vivi porque eu era criança, mas que mostra como uma constante no Brasil é a incerteza, tá? Te liga só no que eu vou mostrar. Ó, eu quero te convidar para voltar pro ano de 1998, em que a gente estava vendo uma enorme crise na Ásia que acabava respingando no mundo inteiro. Você vê aqui essa manchete de um dia em que o Ibovespa caiu praticamente 10% e acumulava uma queda de quase 40% naquele mês, e a gente via a Europa, a América do Norte e a Ásia despencando. Numa época em que a taxa Selic estava em 49,75% ao ano, bem acima dos 3,75% atualmente. Aliás, essa manchete aqui é do dia seguinte ao aumento da taxa Selic, né, quando ela saiu de 29% para 49%, e isso rolou
horas depois do então presidente da República ter descartado uma elevação na taxa Selic, ainda mais criticando a ganância dos operadores do mercado financeiro. Enfim, o editorial do jornal Folha de São Paulo, nessa época, falava em uma onda de descrédito de enormes proporções, criando a maior crise ou o evento mais dramático da história recente brasileira, né? Alguma coisa parecida com hoje? Pois bem, o que a gente via com a bolsa nessa época, tá? Além de um índice preço por lucro muito baixo, naquela época a bolsa chegou a cair 65% do ponto máximo ao mínimo e demorou pouco mais de um ano para se recuperar aí de todas as quedas que ela tinha acontecido. E se eu te mostrar esse gráfico aqui, tá? Que mostra a Bolsa de Valores brasileira já descontada a inflação no longo prazo e circular essa crise que eu acabei de te mostrar, a gente vê que essa crise representou essa oscilação aqui, né? Parecia que o mundo estava acabando, parecia que o Brasil nunca mais ia crescer, que era um país sem nenhuma credibilidade, mas de lá para cá o que a gente viu que a bolsa cresceu bastante, as empresas ganharam valor de mercado, ações baratas subiram mais do que a média, inclusive, e quem investia antes dessa crise, durante essa crise, que entrou depois dessa crise, nesse longo prazo, que aí sim, né, já faz 25 anos, viu o seu dinheiro crescer bastante. Então por que eu estou te mostrando tudo isso, tá? Porque eu acredito que a partir do momento em que você é investidor, que está querendo conquistar a liberdade financeira, está querendo construir um patrimônio grande para ti e para tua família, entende que primeiro, você nunca deve ter todo o seu patrimônio investido em ações brasileiras, né? Tem que diversificar em ações norte-americanas, em fundos imobiliários, eventualmente em renda fixa. E a partir do momento que você entende também que você só deve colocar dinheiro de longo prazo na bolsa, dinheiro para sua liberdade financeira, para você, sei lá, resgatar daqui a 10, 15 anos. Bom, a partir do momento que você entende esses dois pontos, eu, Ramiro, entendo que não faz nenhum sentido sair da bolsa de valores agora, não faz nenhum sentido ir para a renda fixa agora e que, pelo contrário, tá, pode ser até um bom momento de fazer mais aportes na bolsa, pensando, é claro, em janelas de longo prazo, porque tudo que está rolando, tudo que está nas manchetes, tudo que se sabe sobre como vai ser o governo, não está tudo nos preços. É por isso que a bolsa está barata assim. Mas é claro, aí nesse caso, de você se manter investido ou começar a investir para o longo prazo na bolsa, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma estratégia. Você tem que saber exatamente o que fazer para determinar quais ações comprar, para determinar quando comprar uma ação, quando manter uma ação, quando vender uma ação. Enfim, você precisa ter um guia para isso. E nisso aqui, modéstia à parte, eu consigo te ajudar. Eu sigo aqui no Clube do Valor uma estratégia que eu chamo de as ações mais baratas da bolsa. Uma estratégia que teve esse retorno aqui histórico, tá, nos nossos backtests, que são testes para ver se a estratégia teria performado bem no passado e que há mais de 6 anos a gente aplica aqui na prática com clientes de Wealth Management, clientes de gestão de carteiras aqui do Clube do Valor, e para te mostrar um dos resultados mais antigos, ele está aí na tela. Mais do que isso, é uma estratégia que a gente já ensinou aí para milhares de alunos e vários deles reportaram ter tido resultados muito bons a partir do momento que começaram a investir com base nessa estratégia. E se você está alinhado com essa ideia, né, de investir em ações só para o longo prazo, com uma boa diversificação para preservar seu patrimônio e depois pensar em multiplicar, então não muda nada nessa sua jornada. Aliás, se você quiser aprender o passo a passo de como chegar na lista das 20 ações mais baratas da bolsa por conta própria, deixa eu te convidar para um próximo passo depois desse vídeo, que é para você se inscrever num evento gratuito que vai rolar nos dias 24 e 25 de janeiro, daqui a alguns dias, em que eu vou aprofundar sobre a estratégia das ações mais baratas da bolsa e vou te mostrar como, usando ferramentas gratuitas da internet, você pode chegar numa lista de 20 ações muito baratas, e também vou te mostrar exatamente quais ações comprar, saber quando comprar uma ação e também quando vender uma ação. E ao final desse evento gratuito, com muito valor, sem nenhuma enrolação, aí sim eu vou abrir as vagas para o Descomplicando o Mercado de Ações, que é meu curso completo sobre como conquistar sua liberdade financeira investindo na Bolsa de Valores. Se você ainda não é um grande expert em seleção de ações, vale muito a pena participar desse evento. A inscrição nele é gratuita. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado. E aqui eu vou deixar um link aí citando algumas ações baratas que a gente está comprando nesse mês de janeiro. Um grande abraço e até mais!